Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do Pergunte ao Domi. Hoje, dando mais uma sacada de pequenas, grandes mudanças. Como eu já expliquei em muitos vídeos aqui nesse canal, ou no meu podcast mesmo, se você me acompanha no áudio, o nosso emocional, ele está sempre puxando para o piloto automático. E sempre que a gente quer promover uma mudança, aquela vozinha interior nos bloqueia, não quer promover as mudanças, legal? E aí eu estou aqui dando para você pequenas sacadas, uma série que eu estou gravando aí sobre pequenas sacadas de grandes impactos na sua vida. E uma das sacadas que eu quero compartilhar hoje sobre mudança é simplesmente a sacada de você entrar para dentro de você e perguntar quais são as minhas bênçãos, quais são os meus bens e não os meus desafios. Nós temos uma tendência enorme de ficar perguntando para nós mesmos e nos cobrando o tempo todo dos nossos problemas, das nossas situações negativas, das nossas dívidas, de tudo que está errado conosco. Raramente a gente avalia quais são os nossos bens, quais são as nossas bênçãos. Não é assim? Inclusive, tem um ensinamento que eu aprendi com Harv Eker, que é o escritor daquele livro Os Segredos da Mente Milionária, e lá ele diz o seguinte, que você tem que avaliar os teus bens, por exemplo, patrimoniais, a cada 3 meses, porque essa é a medida da riqueza financeira, da riqueza patrimonial. É você somar todos os teus bens, descontar todas as suas dívidas trimestralmente para ver se você está evoluindo ou não. Do ponto de vista emocional, do ponto de vista de felicidade, do ponto de vista de motivação, do ponto de vista de você ir além, você também precisa fazer esse balanço de vez em quando de o que você tem de bom, o que você tem de bens, o que você tem de bênçãos e contra o que você tem de desafios. Porque muitas vezes a gente está se queixando do trabalho que tem, do negócio que tem, sem se dar conta de quanto isso é um privilégio estar nele. Então, a gente contar os nossos bens, as nossas bênçãos e não os nossos desafios faz com que? Faz com que o nosso emocional se motive para ir além. Quer um exemplo disso? Por exemplo, eu sempre costumo dizer que quando a gente corta um dedo, não é? Corta um dedo e está dirigindo, e aí esse dedo dói, você diz, mas que filha da mãe, ele era funcionava tão legal, e agora esse pequeno corte me incomoda tanto, não é assim? Ou seja, a gente não conta as bênçãos que tem, as mãos perfeitas, os olhos que enxergam, as pernas que caminham, apenas quando não funcionam mais. E é isso que eu quero fazer você a refletir, que essa é uma pequena mudança que muda interiormente muito, fortalece a tua autoconfiança, fortalece a tua autoestima, quando você se dá conta do valor dos bens que você tem, da família que você tem, da saúde que você tem e dos desafios que você tem. Que muitas vezes eu vejo muitos empreendedores, indo para baixo, ou na carreira se afundando, por pura desmotivação, por puro negativismo, por simplesmente ser uma pessoa que aceita essa carga negativa e não consegue superar isso, se defender disso proativamente. Legal? Então, essa é a sacada de hoje de uma pequena, grande mudança na tua atitude. É começar a contar o que você tem de positivo e descontar o que você tem de negativo. Você vai descobrir, impressionante, como você vai descobrir que você tem muito mais ativos do que passivos. Você tem muito mais ativos emocionais. Você tem muito mais recursos do que imagina. Então, começa hoje. Faz um balanço, lista o que nessa semana você viu de bom em você, na sua família, no seu trabalho, no seu negócio e desconte aquilo que não está bem. E você vai descobrir que você tem muito mais do que você talvez até mereça. Não é assim? Só que não dá valor. E quando a gente não dá valor, a gente acaba desmerecendo a nós mesmos, ao nosso negócio, a nossa carreira e a nossa vida. Então dê valor às pequenas, grandes coisas, dê valor a todas as suas bênçãos, dê valor a todos os seus bens e avalie, inclusive, alguns que estão, quem sabe, abandonados, desleixados, como, por exemplo, o teu amor, se você tem um relacionamento, ou ainda os teus filhos, ou ainda até um animal de estimação. E vai lá e muda a tua atitude com ele, que você vai ver que isso interiormente vai fazer você crescer por demais.
Faça isso e deixa teu comentário aqui embaixo, se você tiver alguma pergunta, alguma crítica, inclusive, a esse meu episódio aqui, deixa aqui embaixo que eu leio todos e vai ser um privilégio, quem sabe, poder transformar no próximo episódio do Pergunte ao Dome. Valeu? Um forte abraço e te vejo amanhã nesse mesmo canal.